Bani Bani. Fogo, fogo. Pedaço da água caindo. É hoje? É o braço do caindo. Todo ano já parou esse negócio de fogo. Um pedaço da outra morando. Todo mundo tem até uma capa. Muito novos de Lauro, você me no Aire, é muito intenso, eu não me sinto na máquina de botão, ela fica do mar, pelo ar, pode ser chamada da máquina, é pedir que você mete e atenção, qualquer pé menos de frus, qualquer pé começa a mutação, uma hora para termina o lugar, hoje não é uma chance de não dessa, nem como agora, para o meio do mais para fazer ovos de dinossauro, primeiro, com várias novas tecnologias, preferência como os olhos, você que depois fica nas plantações, é diferente do que da sei lá, eu vou ver. Era esse papel da tia, sei lá, eu vou ver. Olha, uma luva meu avô yeah alright yes come on like it's read so do what did that that's shame que você eu não te pegar fruta você viu esse vídeo da utilidade que faz 100 milhões lips, brows, and hair. Face, eyes, nose, lips. Ai, ai, ai.